palestra Como transformar a NR1 em cultura de prevenção usando a tecnologia, Luana Rodrigues! Oi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ixi, foi fraco, né? Estamos falando de saúde mental. Vocês estão bem? Muito bem. Então, eu também vou muito bem, obrigada. Muito feliz de estar aqui junto com vocês, representando essa empresa que eu sou apaixonada, fascinada, e tenho certeza que muitos de vocês aqui já nos conhecem. Então, vamos lá, eu sou a Luana Rodrigues, sou coordenadora de sucesso do cliente na Solids, faço parte desse grupo, onde a nossa principal missão é levar a gestão de pessoas aí para as empresas que desejam e anseiam ser mais estratégicas. O meu perfil comportamental é muito fácil de se identificar. Se alguém aqui já usou Profiler, vai conseguir ver as cores aqui e associar. Eu estou comunicadora executora, mas eu acredito que eu sempre fui, né? Então, estar aqui junto com vocês é uma alegria muito grande para mim, mas também para o meu perfil. E hoje a gente fala de NR1, esse tema que vocês escutaram ao longo desses 2 dias de evento. Então, passou muita informação por aqui, deram muitas estratégias para vocês, muitas sugestões de como vocês trabalham, e a Solids não podia ficar de fora dessa. Nós preparamos algo específico para esse segmento e específico também para você que tem essa necessidade. 2025 foi período de aquecimento. E 2026 a gente tem que entrar em campo. Maio tá logo aí, tá todo mundo correndo, ano de Copa do Mundo, então a gente também precisa sair na frente e deixar a nossa empresa extremamente adepta a todo o processo. E quando a gente fala de Solids, mas de fluxo, né, da NR1 dentro, a gente se preocupou muito em como trazer essa estrutura para o produto. Porque não adianta a gente só trabalhar com uma campanha de NR1. Não é isso que a norma ela vem pregando para as empresas. A gente tem que trabalhar com recorrência. E o RH, os profissionais da área de desenvolvimento humano organizacional, de gestão de pessoas, estão sim familiarizados, por mais que talvez vocês tenham algumas dúvidas de como trazer para a prática, mas a extensão da saúde mental, ela tem que bater na liderança, ela tem que bater nos colaboradores, ela tem que bater na diretoria. Então, dentro dessa estrutura, nós desenvolvemos toda a parte de mapeamento ativo, que é onde a gente traz, né, o formulário com todas as perguntas. A Solids sempre se preocupou de trazer o máximo de informação entregue para o nosso cliente. Então, esse formulário ele já vem pronto para vocês utilizarem ele dentro da plataforma. Então, aqui a gente vai conseguir criar a pesquisa ou usar a pesquisa do modelo pronto, identificar ali os riscos como o estresse, outros riscos também como o burnout, a sobrecarga e, principalmente, nivelar esses riscos. Porque, às vezes, os profissionais falam para a gente, Luana, mas eu já identifiquei o meu risco, eu já sei onde que está o meu desafio. Mas como que eu nivelo? Como que eu trago esse nivelamento depois para as minhas lideranças? Já ouviram líderes falando, não, isso aí é pouquinho, rapidinho a gente finaliza, né? Porque não tem dimensão da complexidade da situação e do desafio. Então, dentro do mapeamento ativo, nós conseguimos trabalhar a estratégia de nivelamento. Depois, a gente tem o PGR, então uma preocupação nossa dentro do produto foi fazer com que todo o nosso relatório e a gestão das ações que vocês trabalham no dia a dia estivessem dentro da estrutura do PGR, né, para vocês conseguirem baixar e também utilizar depois dentro do PGR ou subir naturalmente direto também. Falamos de PGR, mas aí a gente também precisa olhar para o histórico. Então, como que está o histórico dessa auditoria? Se eu chegar aqui e perguntar, não vou pedir para ninguém levantar a mão, tá? Tá tudo bem, pensa aí na cabeça de vocês. Chega, vocês são auditados. Chega uma empresa, um fiscal para fazer auditoria e ele quer comprovação das ações que vocês estão fazendo.
Às vezes a gente vai puxar uma planilha de Excel, às vezes a gente vai puxar um formulário que está salvo em algum lugar, uma pasta do Drive, só que a gente não vai conseguir trabalhar essa confirmação com os dados. Então, dentro da nossa estrutura de recurso técnico auditável, a gente deixou tudo muito bem consolidado para que vocês consigam entregar essa informação de uma forma ágil. Auditor não tem tempo, e a gente também não, né? É difícil uma área que está com tempo sobrando. Então, só da gente conseguir ganhar essa conformidade, trazendo essas informações de forma ágil, a gente já eleva o nosso nível de gestão de pessoas também. E, por fim, a integração com o e-social. Então, a gente facilitou muito esse envio de todas essas informações lá para dentro do e-social. Aqui a gente tem um vídeo de como funciona, mas nós estamos com o nosso stand também. Depois, quem quiser passar lá, conhecer, entender como funciona também, ele está preparado ali para vocês. E, além da toda a parte regulamentatória, né, toda a norma em si, a estrutura do processo, igual eu expliquei para vocês, a gente tem que trabalhar ações contínuas. Lembra que eu falei que não é uma única ação, é constância? Então, o que a gente vai fazer hoje dentro da nossa operação com tecnologia para conseguir manter essa constância? E algumas estratégias a gente consegue utilizar dentro dos nossos próprios produtos. A Solids adquiriu uma plataforma há 2 anos atrás de gestão de pessoas também para médias e grandes empresas, que é RH Gestor, um dos nossos produtos core aí hoje dentro da companhia. E lá dentro a gente trabalha muito a parte de gestão emocional e a inteligência artificial. Porque muitas pessoas tiveram receio. A IA chegou e o meu cargo vai embora. A IA chegou e a humanização acabou. E pelo contrário, a IA ela só consegue fazer o trabalho dela e a atividade profissional dela se tiver um humano por detrás dela sinalizando as informações. Então, gente, ninguém vai perder espaço para a IA. Pelo contrário, a gente vai ganhar espaço com a IA. Porque pessoas, elas não são números, mas elas entregam os números. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas para que a gente consiga ter mais resultado e mais dia a dia aí de muito sucesso dentro da nossa companhia. Então, criar pesquisas com recorrência. Então, o profissional de RH tem, às vezes, muitos desafios dentro da empresa com o nível de adesão mesmo de pesquisas. Eu vim do RH. E a minha maior dificuldade era fazer com que os colaboradores participassem da pesquisa de clima. Muitos por insegurança, porque eles sentiam que, às vezes, expor o que eles estavam vivenciando ou a opinião deles fazia com que eles poderiam ser punidos posteriormente. Outros porque tinham dificuldade com a tecnologia. Existem cargos mais operacionais, acontece muito. Outro desafio quando a gente fala de pesquisa, saindo um pouco da caixinha da pesquisa de clima, pesquisa de período de experiência. A gente escuta muito sobre a avaliação de experiência. Mas e a pesquisa? A avaliação eu olho o desempenho da pessoa durante o período de 90 dias. Mas a pesquisa eu quero saber como ela está, como ela foi acolhida, o que talvez ela vivenciou na empresa anterior que ela gostaria muito de vivenciar dentro da empresa agora, o que ela vivenciou que ela não gostaria de vivenciar também. Então, é uma estratégia para vocês trabalharem. Saiam um pouco da caixa da pesquisa de clima, que é importante demais e a gente precisa ter essa recorrência. Mas também criem o hábito e a naturalidade de pedir a opinião dos colaboradores de vocês. Fora pesquisa, ouvidoria, aonde a gente deixa um canal seguro para que esse colaborador ele traga as sugestões, as reclamações, as denúncias. E canal de ouvidoria, gente, toma muito cuidado. Eu já vi empresas trabalhar ouvidoria dentro do Forms, que tem total rastreabilidade. Parece absurdo, vi várias carinhas fazendo assim, meu Deus, isso é impossível, não existe. E o colaborador, ele testa vocês. E uma vez testado, identificado qualquer risco de fraude, a gente perde uma cultura inteira. Então, a ouvidoria, ela não pode ser só para colaborador. A ouvidoria tem que ser para um fornecedor que vai visitar vocês. A ouvidoria tem que ser para um cliente. Se tem alguém aqui de varejo, que tem, né, a rotina de atendimento ao cliente muito forte, use a ouvidoria também. Às vezes, esse cliente não está sendo bem atendido. Esse cliente, às vezes, está tendo uma perspectiva que a gente, enquanto RH, nunca ia descobrir. A gente, enquanto diretoria, também não ia saber. E
Gestão dos atestados, o absenteísmo é muito importante, está na ponta da nossa língua. Então, quais são os motivos de atestados que a gente mais recebe hoje? O RH, por muito tempo, ele foi uma área muito subjetiva, uma área voltada muito para as pessoas. É o nosso pilar, é o nosso eixo. E aí as pessoas, às vezes, categorizam a gente como falta de conhecimento estratégico. Porque a gente cuida de pessoas e não de números, né? Mas exatamente por isso que a gente tem que sair da nossa cadeira com o intuito de buscar informação para levar adiante. A informação não pode morrer em nós. Há pouco eu estava ouvindo falando de dados, né? Que os dados, muitas das vezes, ele morre na gente. Ele morre lá onde a gente está sentado. E não pode acontecer isso. Então, quais são os motivos de atestado que eu mais recebo? A gente tem uma inteligência artificial dentro do produto e eu, enquanto líder, eu lidero pessoas também. Eu, enquanto líder, identifiquei que o maior volume de atestado que eu recebia no meu time era de consultas médicas. Eram consultas convencionais. Foi positivo, né? Sinal que está todo mundo bem, está se cuidando, estão preocupados com a saúde. Mas eu preciso olhar, junto com o RH, qual que é o público-alvo que eu tenho dentro do meu time? Qual que é a faixa etária? E eu cheguei a conclusões incríveis através do CID, do atestado que eu tinha na minha área. Que os meus colaboradores de 22 até 26 anos eram profissionais que tiveram percas familiares por questões de saúde e estavam muito interessados em se cuidar. Olha a importância da gente olhar um CID. Então, não só aceite o atestado do colaborador, investigue, faça análise, junte uma informação com outra. Chegue a um consenso, converse com o líder. Porque muitas vezes o líder, ele quer conversar, mas ele não sabe nem por onde ele começa a fazer as análises dele. E, por fim, mas não menos importante, treinamento e desenvolvimento. Quando a gente começou a falar sobre a NR1, quando a gente começou a ouvir sobre a NR1, a gente foi olhar para os nossos clientes, mais de 36 mil clientes que hoje a Solids atende, e a gente começou a ver as trilhas que estavam sendo construídas dentro da plataforma. E eram trilhas de saúde mental. E o nível de adesão a essas trilhas, a esses conhecimentos, ela foi muito rápida. Então, lançava um curso hoje, dava 2 horas, 3 horas, o nível de acesso estava lá em cima. Por que isso, gente? Porque os colaboradores, eles estão sedentos de informação. Os colaboradores, eles precisam ter direcionamento. E, às vezes, eles não reconhecem. Às vezes, ninguém vai chegar lá na porta de vocês e falar, nossa, muito obrigado. Colocou um curso aqui de gestão das emoções, de autoconhecimento, de mapeamento de perfil e mudou a minha vida. Não. Mas e o efeito que dá isso? A gente já escutou relatos de profissionais operacionais, indústrias, hospitais, que sinalizam que melhoraram o casamento, que melhoraram a relação com os filhos, depois de um treinamento sobre análise comportamental. Depois de identificar onde é a sua força e onde é a sua fraqueza. Já pensou colocar um profissional aqui que não tem facilidade de comunicação e relacionamento? Essa pessoa entra em desespero. E nem sempre a gente pensa em capacitar essa pessoa. Mas não, isso tem que ser um tema para ser trabalhado. Não é porque talvez eu, profissional, não tenho clareza e não tenho aptidão para fazer determinada coisa que eu não preciso aprender sobre ela. E às vezes a gente acha que a pessoa não quer, né? Então, nesse sentido, trabalhar treinamento e desenvolvimento é preparar pílulas de conhecimento diário. É montar trilhas pensando não só na NR1, mas pensando em o que será que o mundo lá fora não está ensinando para esse profissional e que eu, dentro de casa, consigo trabalhar esse conteúdo e gerar muito mais impacto no corporativo, mas também na vida social desse profissional. Então, treinar, gente, ele não pode ser o começo da jornada e nem o fim. Ele tem que ser a constância, tem que ser uma decisão diária sua, do líder e da companhia. Porque nessas 3 camadas de profissionais, eu tenho certeza que a gente consegue transformar a vida desse colaborador. Mesmo ele não querendo em alguns momentos. E não é porque ele não quer. Às vezes ele não sabe que ele precisa. Então, treinamento e desenvolvimento tem que estar na ponta da rotina de vocês. E os nossos indicadores, então é uma infinidade de estratégias que a Solids traz para o mercado, não só para
levar vocês a olhar mais para a tecnologia, mas para dar segurança, agilidade e, principalmente, para dar espaço para vocês, profissionais de RH, fazer o que vocês fazem de melhor, que é cuidar de gente. Então, eu agradeço imensamente o tempo de cada um de vocês. Nós estamos no stand. Quem quiser passar lá, conhecer, trocar um pouco de figurinha, vou estar ali também. Tenho certeza que esses 2 dias de evento foram transformadores e a Solids agradece muito em estar aqui junto com vocês. Muito obrigada.